Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Nunes Soares, consultor financeiro empresarial, e neste vídeo eu vou falar sobre a planilha do fluxo de caixa, um vídeo explicativo básico de como funciona a planilha do fluxo de caixa. Mas antes de entrar nessa explicação, eu queria falar com vocês, pontuar duas questões importantes. Primeira questão é o seguinte: o fluxo de caixa nada mais é do que uma ferramenta. Uma ferramenta tem que ser boa, simples, prática e objetiva, que é o que essa planilha é. Só que uma ferramenta sozinha ela não resolve o problema da gestão financeira. É preciso muito, além da ferramenta, outras questões extremamente importantes. Vamos dizer que a ferramenta do fluxo de caixa, essa planilha, representa 60% da solução. Os outros 40% da solução requerem mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de rotina, disciplina, foco, objetividade do gestor financeiro. Por que eu digo isso? Porque não adianta ter só a ferramenta, é preciso trabalhar ela, alimentá-la, estar sempre atualizando ela, porque o fluxo de caixa é uma ferramenta de controle e gestão financeira dinâmico que requer que ela seja alimentada toda hora, todo o tempo. Para quê? Exatamente para a gente confiar nas informações ali, tá, completas, não ter nada por fora do fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, com essas informações, fazer as análises e tomar boas decisões para melhorar a, a gestão financeira como um todo, para melhorar os resultados da empresa. Essa é a primeira questão. Então, resumindo, nessa primeira questão, o fluxo de caixa, a planilha de fluxo de caixa é uma ferramenta. É preciso incorporar outras questões importantes como rotina, hábito, foco, disciplina e análise. Então depende de você, empreendedor, gestor financeiro, empresário, ter esse conhecimento para tirar o máximo de proveito possível desta ferramenta. Segunda questão importante que eu quero frisar é ter simplicidade, pessoal. Isso é extremamente importante. Não complicar o que pode ser simplificado. E aqui eu digo o seguinte: tem uma frase que diz o seguinte: o excelente é inimigo do bom. O que eu quero dizer com isso? É para vocês entenderem que é o seguinte: o excelente, muitas vezes a gente quer o excelente e não consegue atingir o excelente e fica frustrado, desanimado, deixa de lado essa questão de controles. Isso aí é muito comum nas empresas, acontecer isso nas pequenas e médias empresas. Então, daqui a pouco comprou um software de gestão, uma planilha com vários gráficos, muitas funcionalidades, bem completo, bem complexo também. E aí começa a usar, não consegue, tem algumas dificuldades, dúvidas, e aí deixa de lado, e aí não faz nenhum tipo de controle. Então, essa planilha que eu apresento agora para vocês, que vocês têm ela à disposição, é uma planilha simples, prática e objetiva que entrega resultado extremamente importante para qualquer empresa que quer controlar o fluxo de caixa. Agora vamos entrar para a estrutura da empresa, para a estrutura da planilha. Ok? Vamos lá então. A planilha ela é estruturada da seguinte maneira: ela é uma planilha do fluxo de caixa diário, que tem os 12 meses do ano, e esses 12 meses, cada mês é dividido por quinzena. Então, assim, ó, aqui nós estamos no mês de janeiro, o dia 1 é aqui em cima, dia 2, dia 13, assim sucessivamente até o dia 15, que é a primeira quinzena. E na última, as duas colunas tem o total da previsão e o total do realizado. E aí, aqui embaixo tem a guia da segunda quinzena de janeiro. Segunda quinzena de janeiro começa no dia 16 e assim vai até o dia 31, ok? Então, assim está estruturado a planilha. Então, é diária, está por quinzena. Então, se começa em janeiro, 1º de janeiro já está definido o dia aqui, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro e assim por diante, sucessivamente. É assim que está estruturada a planilha do fluxo de caixa. Bom, para ter o fluxo de caixa, o que é importante o empresário saber e o que é importante a gente ter, né, para começar a
lançar o fluxo de caixa de maneira correta e bem determinada. Primeiro, é importante a gente saber o saldo inicial. Então, é com uma conta do banco, né? A conta do banco, a gente começa lá, todo mundo tem conta, todo mundo sabe, então eu pego essa analogia para simplificar a explicação. Todo banco lá tem um saldo inicial. Toda conta de banco tem um saldo inicial. Então, à medida que vai entrando dinheiro, soma, à medida que vai saindo, diminui. E aqui a planilha de fluxo de caixa funciona da mesma maneira. Então, o que acontece? Tem aqui no fluxo de caixa, no dia 1º, a coluna da previsão e depois a coluna do real. E aqui as entradas que terão que ser descritas. Todos os dias a gente escreve o que entrou, como é que entrou. Então, no dia 1º, vamos supor, eu vou lançar aquilo que entrou de dinheiro no caixa e vou lançar na coluna do real, que realmente aconteceu. Entrou dinheiro, lancei. Saiu dinheiro, lancei também. Então, eu registro tudo o que passou, que é o que realmente aconteceu, então eu estou registrando o passado. Ah, mas Fernando, como é que eu vou ter as previsões futuras? Eu vou lançar na previsão, que é aqui a coluna da previsão. A coluna da previsão é o seguinte: vamos supor que hoje seja dia 1º de janeiro. Eu vou estar lançando dia 10 de janeiro uma entrada e vai estar lá. A entrada dia 10 de janeiro na coluna da previsão. Então eu vou lá no dia 10, descrevo o que é essa entrada, venda, cliente, A, B, C e o valor da entrada. Eu coloco na previsão, porque é o futuro, eu estou no dia 1º, só coloco na previsão. Então o futuro, o que está para frente, tanto de entrada quanto de saída, entrada que seria os recebimentos, saída os pagamentos, vai estar na previsão. E à medida que o tempo for avançando, eu vou colocar o que realmente aconteceu na coluna do real. Por isso é importante ter essas duas colunas, previsão e o real, ou realizado. Porque uma vê o futuro e a outra vê o realizado, ok? Então, essa aqui é como lançar. Então, como é que a gente começa a lançar, Fernando? Começa a lançar o seguinte: hoje é dia 1º. Eu vou então fazer o seguinte: vejo no banco qual é o saldo inicial. Coloco na previsão e no real o mesmo valor, o saldo atual da empresa. E aí eu vou lançando as entradas da empresa. Claro que não precisa estar toda hora lançando as entradas, não precisa estar com a planilha aberta o dia inteiro. A gente faz isso, cria uma rotina, ou final do dia, ou de manhã bem cedo, no dia seguinte, lança do dia anterior. E aí lança tudo o que aconteceu em termos de entrada de dinheiro, em termos de saída, que é os pagamentos. E aí a gente vai ter o que realmente entrou de dinheiro, o que realmente saiu de dinheiro, e o saldo final a planilha calcula automaticamente. O saldo final de um dia é o saldo inicial do dia seguinte, e assim sucessivamente, ok? Então a gente vai ter o saldo real, do que realmente aconteceu, e a previsão vai ter um saldo da previsão, porque tinha uma previsão e daqui a pouco não fecha bem o saldo real com o saldo da previsão, porque a previsão era o futuro. Muitas vezes o futuro não acontece. Por exemplo, eu tinha para receber do cliente A 500 mil reais. Ele não pagou, pediu mais uns dias, então a previsão fica registrado na previsão que ele tinha que pagar aquele dia, só que realmente ele não pagou. Então eu olho o fluxo de caixa e eu vejo, ó, o fulano A, o cliente A tinha que me pagar R$1.000, tinha que pagar R$1.000 para a empresa e está do lado ali do real zero. Então não aconteceu aquele pagamento. Aí ele pediu mais 10 dias, então eu boto lá para o dia 10, se eu tiver no dia 1º, a previsão dos R$1.000 do cliente A. Aqui é descrito, né, ao cliente. Então, eu estou descrevendo o cliente e o valor que ele tem para pagar a empresa. A mesma coisa com os fornecedores. Eu tinha uma previsão de pagar todos os fornecedores. Teve um lá que eu não consegui pagar. Renegociei com ele, pedi mais prazo. Então, eu tinha que pagar lá ele, vamos supor, R$5.000. Aí vai estar na coluna do real zero. Ou não, daqui a pouco eu dei uma entrada, dei R$1.000. Então ficou 4 para trás. Aí eu boto na previsão futura lá os R$4.000
conforme a negociação do prazo que foi determinado na negociação, certo? Então aí a gente vai estar lançando o fluxo de caixa, o que aconteceu, e vai estar olhando para frente o que está sendo previsto. E aí o que acontece? Chegou no final do dia 1º, a previsão era de ter um saldo de R$1.000 e o que realmente aconteceu, teve um saldo de R$500. A previsão do dia 2, eu vou botar com o saldo inicial da previsão do dia 2, que é o dia seguinte, eu vou botar com não a previsão que não aconteceu, e sim o que realmente aconteceu. Eu atualizo o saldo inicial da previsão com o saldo final do realizado, do que realmente aconteceu no dia anterior. Ok? Por que isso? Porque eu vou estar sempre atualizando e atualizando os valores corretos para fazer a projeção futura em cima dos valores corretos e não de uma previsão que não aconteceu. Então, dia 2 eu já vou ter atualizado o saldo da previsão e eu vou saber para frente como é que tá as entradas e saídas e o saldo final da previsão. E aí eu vou conseguir ver se eu vou ter dinheiro ou não para frente, se eu vou ter quanto vou ter dinheiro ou não, e se estiver faltando, quanto está faltando, e se estiver sobrando, quanto está sobrando, né? Então é importante que o empresário, o empreendedor, o gestor financeiro saiba usar isso corretamente, exatamente para tomar boas decisões. E o fluxo de caixa é uma ferramenta de controle extremamente importante que vai botar o controle financeiro do fluxo de dinheiro da empresa em uma única ferramenta e de fácil compreensão para que os gestores, o empreendedor, tomem boas decisões, como, por exemplo, renegociação de pagamento, antecipação de recebíveis e etc. Até negociações com fornecedores para pagamento. Eu sei que dia 10 vai estar muito pagamento, eu vou estar apertado no caixa. Então, eu já negocio com o meu fornecedor para o dia 14, dia 15, dia 16, conforme o fluxo vai mostrando ali como é que está a previsão para frente. Então, é extremamente importante essa ferramenta e vai ajudar muito o empreendedor na tomada de decisões. Ok? Então, aqui o fluxo de caixa da quinzena, no final da quinzena ele mostra quanto tinha de entrada, a previsão da entrada, quanto a previsão da saída e o saldo final da previsão. Claro que o saldo inicial vai estar colocado lá no início, ele vai puxar aqui, então eu tenho uma previsão em função, a previsão da quinzena em função dos lançamentos da previsão. E o realizado a mesma coisa, que é o real. O que realmente começou com quanto de saldo inicial, o que realmente entrou de dinheiro e o que realmente saiu de dinheiro para chegar lá no saldo final. O saldo final é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque o saldo final é um termômetro, é um indicador importante para mostrar se a gente está trabalhando corretamente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu chegando lá no meu controle aqui, eu tenho um saldo final de R$1.000 na minha conta. Eu tenho que ter esses R$1.000 no banco ou no caixinha da empresa. Somando tudo tem que dar R$1.000. Por quê? Tem que bater. Esse é o controle extremamente importante, porque eu estando conferido e corretamente, batendo corretamente os valores, é sinal que eu estou lançando corretamente. Se tiver um descompasso, uma diferença, tem que analisar o seguinte: onde é que foi a diferença, se é para mais ou para menos, e analisar os lançamentos. Por isso é importante criar rotina, disciplina, mudança de hábito para todo dia estar lançando e conferindo o saldo final. E claro que não precisa o dia inteiro ficar com a planilha do fluxo de caixa, mas ou no início do dia, ou no meio-dia, ou no final do dia, lançar o que realmente aconteceu, o passado. E aí a gente vai estar com o fluxo de caixa na mão para ver como é que está as entradas e saídas de dinheiro e tomar boas decisões para a empresa. Ok? Então, esse é um vídeo explicativo de como usar a planilha do fluxo de caixa. Ok? Então, esse é um vídeo explicativo de como usar a planilha do fluxo de caixa para você que quer implementar um fluxo de caixa prático, simples e bem objetivo, que comece a transformar a gestão financeira da sua empresa,
para que você tenha na mão o controle de entradas e saídas de dinheiro. E com isso vai resolver uma série de problemas. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante e útil para qualquer negócio, qualquer setor e de qualquer tamanho de empresa. Pode ser uma micro, uma MEI, uma pequena, média empresa, extremamente importante. Caso não entendeu alguma coisa, revise o vídeo, bote lá atrás, comece lá desde o início e assista quantas vezes você acha importante para pegar essas informações de como usar a planilha do fluxo de caixa. Ok? Um grande abraço, então. Um bom proveito com a planilha. Ficamos em contato. Até mais.